começar. Vai ser naquele esquema, mas hoje a Aide eu sei que ela vai ajudar até. Né, Aide? E todos nós, a brincadeira. Se eu puder também, é lógico. Todo mundo. Isso aí. Então, nós estamos no cair em si, que é do capítulo 5º, né? O item cair em si. Lembram que nós ficamos uma semana sem, a gente perde um pouco, né? Vocês vão ajudando aí. Aí ela vai falando, ela vai citando o cair em si, que é a tomada de consciência, né? Lembra? Aí ela fala de Judas, fala do Pedro, de Madalena. Então, que o cair em si sempre deve constituir o passo inicial a ser dado por todos os doentes da alma. Todos nós, né, gente? Enquanto a gente não cai em si, nós não buscamos, né, o nosso resgate espiritual. Foi aí que nós paramos, não foi? Eu anotei, vê se conferem aí. A conquista da autoconsciência. Se ninguém quiser comentar, eu leio essa parte e a gente vai comentando, né? A conquista da autoconsciência tem início nesse cair em si. Aí, isso que a gente tinha estudado na última reunião. Né? Então, quando cai em si, igual Pedro, ela dá o exemplo de Pedro, né? Pedro, ele era um apóstolo de Jesus, mas tinha seus compromissos, como todos nós. E quando ele nega Jesus, naquela hora do desespero, do medo, ele fez aquilo levado, né, pela sua sombra, provavelmente. Mas quando ele cai em si, ele toma consciência e ele que foi conduzir o apostolado do Mestre. Foi a pedra angular, né, do cristianismo. E aí ela dá outros exemplos também. Ela fala de Judas, né, Madalena e tantos outros. Então, a conquista da autoconsciência, ela tem início nesse cair em si, graças ao sofrimento experimentado, que é o desencadeador da necessidade do encontro, do autoencontro profundo. O sofrimento consciente que faculta reflexões, convida normalmente a mudança de comportamento, porque expressa distonia na organização física, emocional ou psíquica, que necessita de ajustamento. Essa experiência evolutiva conduz com segurança ao encontro com o Cristo interno, ajudando a ampliar as suas infinitas possibilidades de crescimento e de libertação. Quando a gente cai em si, né, essa autoconsciência, nós vamos encontrar com o Cristo interno que está dentro de nós, né? É lógico, é interno, está em nós. Isso vai nos possibilitar a nossa libertação. Carlinha, não te cumprimentei, tudo bem? Então, gente, vamos falando aí. Vamos pegar no tranco, a gente não caiu em si ainda. Oi, Marlene, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, né, Carla? Quer que eu continue lendo mais um pouco? O que vocês acham? Encarcerado no egoísmo e vitimado pelas paixões ancestrais, o homem de todos os tempos padece a injunção da ignorância dos males que o visitam, que nele mesmo se encontram, procurando mecanismo de evasão e justificativas irreais para evitar-se o enfrentamento, a busca real e necessária do si, que é o cair em si. Esse si é o self, né? A nossa autoconsciência aí. A gente fica postergando isso, levado pelo nosso orgulho, pela nossa vitimização, né? A gente posterga. Ai, não, mas isso assim é porque o fulano me falou, isso assim é porque não sei o quê, né? E a gente acaba ficando nesse lugar. Então, ela está nos convidando a cair em si. Até que a Ideli brincou e falou que era mesmo? O que era mesmo, Ideli?
que a gente tinha que fazer? Download. Não me lembro, Marlene. Não me lembro do que você está falando. Você falou assim, a gente podia fazer um download. Não, certo? Ah, um download. É É, verdade, o cair em si, né? Não é cair a ficha mais, é fazer um download, né? é. Aí nesse pedacinho eu vejo assim que muita gente, para sair desse confrontamento consigo mesmo, às vezes até faz muita atividade no centro espírita, na igreja, né? Porque ele acha que ele lidando com outras situações, ele vai camuflar, ele vai deixar para trás essas questões pessoais. Mas não adianta, né? Hora ou outra vai ter que se defrontar consigo mesmo. Tem aquele livro, Lírios de Esperança, e a irmã do Fogo escreve muito isso, que os espíritas dão muito trabalho do outro lado, né? Porque quando passam do lado de lá, eles acham que tem muitos troféus esperando, que fazia isso, aquilo outro, mas era só para manter a aparência, né? No fundo mesmo, aquelas questões que tinham que ter sido trabalhadas não foram. Então, às vezes, pesam mais ainda, né? Acho interessante repensar aí. É verdade. É isso A mesmo. psicologia trata isso como fuga, né? São as fugas do ego. O ego se refugia nessas situações para fugir do si mesmo, do encontro com a própria realidade. É isso mesmo, né? E aí nós vamos nos enganando. Ah, mas eu sou legal, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, nós temos medo disso. Mas nós temos que ter essa consciência realmente quem eu sou, né? E se eu estou trabalhando assim, tanto se realmente é para servir a uma causa, ou se é para driblar a mim mesma, né? Esconder das minhas dificuldades, dos meus vícios morais e assim por diante, né? Vamos pensando sobre isso, porque a alerta não nos falta, né? Os espíritos falam muito bem isso mesmo. Não adianta a gente querer chegando lá buscando troféus, não, porque esses não vêm assim tão fáceis. O número expressivo de problemas emocionais que se encontram na criança ferida, que se sente, mesmo na idade adulta, desamada e injustiçada, pode ser corrigido quando o sofrimento deixa de ser manifestação de revolta para tornar-se viagem na direção da autoconsciência, através da qual consegue compreender as ocorrências humanas sem acusações nem despojos. Quando que você está lendo, Marlene? Que página? Eu perdi porque caiu aqui minha internet, eu tive que sair e entrar outra vez. Gente, será que eu estou lendo errado? Não, né? Então, deixa eu Não, falar. página Mas 113. é porque eu marquei, eu falei, mas só falta eu ter mudado aqui. Espera aí, Ana, só um minutinho. Página 113. Isso, 103. No No primeiro parágrafo, segundo, né? Porque na minha marcação aqui, parou na página 112, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, cair em si foi a oportunidade que se permitiu. Mas então, eu comecei daí, Ana. Isso. É porque eu caí, né? Aí você leu esse tanto. Então tá. Obrigada, só para eu me localizar. Não, sem problema. A internet Imagina. aqui tá péssima e o meu celular também. Não tem problema nenhum. Mas vão falando aí, meninos. Parece que a gente fica uma semana sem estudar, parece que fica... Não cai em si, né? Deixa eu comentar um pouquinho, então. O Vanderlei de Oliveira, como eu falei, ele tem trabalhado muito essa questão da mágoa, Aí seria essa questão da criança ferida, né? Então, é o caso de você compreender o que é a situação quis te ensinar, né?
O que é que você ficou esperando demais do outro, por isso se magoou. Então, analisar essa criança ferida, o que é que ela aprendeu com isso, porque tem que ver também o seguinte, que a gente era criança, era infantil no físico, né? O nosso espírito está sempre constantemente aprendendo. Então, a gente se analisar aí, mesmo na fase adulta, mexer com essas questões, né? Como a Ana Luísa falou na última aula, né? Para a gente olhar agora também para essa criança ferida e trabalhar, para ver o que a gente aprendeu com todas essas mágoas, essas feridas, e a gente ir curando e vendo, saindo aí dessa situação com um grande aprendizado, que afinal de contas é para isso que a gente está aqui, né? Ao analisarmos, né, nos analisarmos e voltarmos os nossos olhares para essa criança ferida que nós trazemos até a idade adulta, embora sejamos adultos, nós temos uma criança dentro de nós, e nós já passamos pela fase infantil, todas as fases nós temos dentro de nós, até chegar à fase em que nós estamos, né? Então, eu tenho uma criança, hoje eu sou idosa, então eu tenho uma criança, porque eu passei por essa fase, eu tenho uma adolescência, eu tenho um adulto e eu tenho hoje uma idosa, né, em mim. Então, ao voltarmos o nosso olhar para essa criança ferida, é bom lembrar bem, observar bem o que é que te feriu lá na infância. Se não encontrar nada lá na infância que seja assim marcante, que mereça um olhar mais especial, é porque o problema vem lá do passado, da criança ferida no passado. Então, isso eu ouvi de uma psicanalista, certo? Uma psicanalista que alertou para esse fato. Sempre olhar isso com carinho. Se não tiver na infância, é porque o problema já vem de outras vidas. Interessante, eu estou lendo um livro também, da Iris e do Cláudio Sinotti, né? Eles até são de Salvador também, eles seguem bem a linha do Divaldo, da Joana, eles são psicólogos, e ele trabalha também essa questão da criança ferida. Ele conta um caso de um rapaz, que provavelmente ele deve ter atendido, que ele estava, assim, com muita dificuldade no relacionamento conjugal, com os filhos, e aí vai fazendo a terapia e ele vai descobrir essa criança que tinha sido ferida, que o pai era alcoólatra, então era assim, por exemplo, os coleguinhas estavam na casa dele brincando, quando ia chegando a hora do pai chegar, a mãe já falava, não, pode todo mundo ir embora, e arruma todos os brinquedos, que o pai não admitia nada fora de lugar, né? Aquela neura. Ok. E ele foi criando assim. Aí ele se casou e ele estava com o mesmo comportamento do pai, ele não era alcoólatra. Porém, ele tinha o mesmo comportamento, era perfeccionista. Ele gastava quase todo o tempo arrumando as coisas, organizando, exigindo a organização das pessoas, né? Aí, quando ele vai fazer a terapia, que ele descobre essa criança ferida, porque ele estava assim, aí ele vai entender o pai, que também era uma criança ferida, que agia assim porque também era uma criança ferida. Aí o Cláudio Sinotti fala isso, né? Fala, olha, todos nós temos as nossas crianças feridas, né? Sejam elas desta encarnação ou de outra. E aí, quando ele vai entender o pai também, ele também entra no processo de cura, né? E é bem isso, né? Interessante. Porque também, se depois ele só jogasse a culpa no pai, por isso que é interessante a análise, né? Como psicólogo, porque senão, às vezes, você joga a culpa no outro, aí você é vítima, porque se tem um culpado, tem uma vítima. Aí, e nesse processo terapêutico, ele vai ensinar que não, todos estavam com as dificuldades. Ele explica mais ou menos assim. E ela vai falar sobre esse círculo vicioso mais adiante aqui.
Isso mesmo. Alguém poderia continuar a leitura, por favor? Eu continuo. Não faz favor. Provavelmente os pais ou educadores que se encarregaram de conduzir e orientar os passos iniciais da criança foram, a seu turno, vítimas da mesma injunção decorrente da ignorância dos seus ancestrais e se comportaram com impiedade e indiferença, negligenciando os deveres e deles exigindo demasiadamente. Não será justo que o mesmo painel de amarguras seja transferido para outra geração, nesse círculo vicioso que tem de ser interrompido pelo despertar da consciência. Para que isso ocorra, no entanto, é necessário que cada qual caia em si, analisando com tranquilidade as suas dificuldades emocionais e trabalhando-as com dedicação a fim de serem reformuladas e revivenciadas. Muito bom, né? Exatamente isso aí que a Marlene acabou de comentar. E aqui falando, quer dizer, cada vez que a gente passa por cima das questões, finge que não vê, põe embaixo do tapete, só vai piorando a situação, né? Que você não resolvendo, você leva até para outra encarnação. E é interessante quando fala desses ancestrais que também erraram, muitas vezes esses ancestrais éramos nós mesmos. Errando também, né? E sem corrigir, quer dizer, vem vindo de longe essa coisa. Né? Fica um círculo vicioso. Se ninguém se incomodar, ninguém quiser mudar a roda, ela continua, né? É isso aí, Deli, bem lembrado. E também as pessoas, de modo geral, a maioria das pessoas, costumam culpar os pais, né? Ah, eu sou assim porque meu pai, né, fez isso assim, assim comigo. É muito comum a gente ouvir isso. Mas por quê? Não entende essa situação. Não tem esse olhar voltado com carinho, com amorosidade para os pais, que também tem uma criança ferida dentro de si. Porque os pais dos nossos pais também não tinham esse conhecimento e também eram crianças feridas. Então vai passando de geração para geração. Essa carga psíquica, né? Essa pesada, densa, sempre uma geração culpando a outra por seus infortúnios. Ah, é porque minha mãe era assim. Ah, às vezes a gente julga até o outro. Ah, porque a mãe dela era assim. A mãe dela era uma desequilibrada, então ela é assim porque a mãe dela era assim. Né? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. E como a Ideli acabou de falar, e a Joana de Anjos nos recomenda, vamos romper com isso. Já passou da hora, já passou do tempo de fazer esse rompimento. Meu pai era assim, mas hoje eu tenho entendimento, então eu vou dar um significado novo a tudo isso. Eu vou ressignificar a minha vida. Né? Em psicologia fala ressignificar. O Espiritismo, essas mensagens, esses livros, falam em reforma íntima, né? Inclusive o Vanderlei tem um da Irmãs de Faux, ou é dele mesmo, não me lembro agora, reforma íntima sem martírio. É da Irmãs. É da Irmãs. Então, essa reforma íntima sem martírio, é isso aí, nós nos olharmos com mais amorosidade. E esse mesmo olhar amoroso, auto-amoroso, nós vamos ter com o outro. Porque nós não nos olhamos assim. Por isso nós olhamos o outro sem essa amorosidade. Então, no momento em que nós fizermos esse autoencontro e sermos amorosos conosco mesmos, eu chamo de doma gentil. Porque nós temos, Kardec fala lá no Livro dos Espíritos, sobre o cavalo selvagem, né? Que são as nossas
as emoções que nós não conseguimos lidar com elas e trabalhar com elas. Então, eu chamo de doma gentil, porque nem se doma mais animal com chicote. Hoje é com amor, entendendo o que se passa com o cavalo. Então, eles chamam de doma gentil. E como nós temos esse cavalo dentro de nós, eu chamo isso de doma gentil. Vamos fazer a doma gentil de nós mesmos, nos tratarmos com mais amor, com mais carinho, sem desforços, como ela fala lá. Então, o significado dessa palavra aí, ó, que está lá no parágrafo de cima, é as ocorrências humanas sem acusações nem desforços, sem desejo de vingança. Desforços aí significa vingança. Geralmente a gente quer vingar, né? Às vezes não diretamente, mas achando bom que algo assim, desagradável tenha acontecido com o outro. Então nós temos que nos vigiar. Por isso que Jesus falou, né? Vigiai e orai. Então a vigilância é muito importante. Muito bom. Lê mais um pouquinho, prima, e depois a gente passa para outra pessoa. Noutras vezes, quando a ferida é muito profunda, torna-se necessária a psicoterapia especializada, a fim de levar o paciente a reviver os momentos angustiosos que foram asfixiados pelo medo, submetidos aos impositivos da prepotência dos adultos, perturbando o desenvolvimento psicológico. Mediante a análise de cada sombra dominadora, será projetada a luz do self em busca da integração, favorecendo o amadurecimento emocional do paciente e concedendo-lhe ensejos de recuperação e de alegria de viver. Dá uma paradinha aí? Vamos comentar. Uhum. Às vezes é necessária essa terapia especializada, porque nós não damos conta, né, de trabalhar isso. Então precisa dessa ajuda, de voltar lá, de ressofrer para ressignificar, para poder dar um significado novo, enxergar a situação, buscar uma solução para ela, caindo em si. No livro do Klinge, Eu Escolho Ser Feliz, eu vou pontuar um caso que a gente vai fazer uma reflexão em torno da ressignificação. O caso é que a cliente do Klinge, né, disse para ele: você sabe que o motivo de eu estar fazendo terapia é que na infância o meu pai abusou sexualmente de mim. E o cliente fala: sei. Aí ela fala: eu vou viajar para os Estados Unidos. Será que eu posso deixar a minha filha de 3 anos com meu pai, já que eu o perdoei? E o cliente diz: não. Você não pode deixar a sua filha aos cuidados do seu pai. Você não tem garantias que ele não fará com ela a mesma coisa. Então, perdoá-lo é positivo. Porém, confiar que ele não voltará a fazer o que ele fez com você é uma outra coisa. E o mais difícil, perdoar nem sempre é se reconciliar com o adversário. E por que digo isso? Às vezes, você perdoa a pessoa a quem você perdoou, continua lhe odiando
e não deseja mais nenhum tipo de convivência com você. Em casos assim, você precisa respeitar o limite e o tempo que cada um tem de construir o perdão. Perdoar não é, em nenhum momento, negligenciar a justiça. Perdoar, em alguns casos, não é voltar a confiar. Então, eu trouxe esse caso pela semelhança aqui da discussão da psicoterapia, e dos traumas e da criança ferida. Bom, o Clige, eu estou expondo a opinião do Clige, seu parecer. Nós podemos concordar ou não, né, com ele, mas só que eu trouxe isso, no caso, por isso que eu falo, espiritismo é fé raciocinada, né? Tem que ser levado muito em conta a razão também, né? Sentimentos, sim, perdão, virtudes, mas não deixar de usar esse raciocínio, essa análise, né? Por isso que eu trouxe esse caso, eu não sei até que ponto o Clige está certo ou não, mas eu trouxe para finalizar. Eu já tinha ouvido eu já ouvi ele falando isso. Mas eu estava muito ingênua ainda de querer deixar filho. Então, eu quero que vocês me respondam, que aí vem o dilema, né? E surgiu aqui. Quando Jesus diz, reconcilia primeiro com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Então, como conciliar essa visão, essa ótica do Clige, sei lá, não sei como é que fala direito o nome dele, pronuncia, com essas palavras de Jesus? Levando em conta que o primeiro adversário de nós somos nós mesmos, e depois em relação ao outro, né? Como é que fica? O que vocês acham? O que vocês têm, assim, de razão e sentimento junto? Porque eu acho que aí entram os dois. Porque nós temos estudado as obras espíritas, de modo geral, e a gente vê pessoas que vão até o suicídio porque não tiveram uma nova chance, porque não se sentiram rejeitadas. E esse problema da rejeição, ele é muito sério. Ele é muito sério mesmo para a nossa sensibilidade da alma, para a nossa sensibilidade psíquica. Ele é seríssimo. A rejeição é um caso sério que pode levar as pessoas até o suicídio. Então, eu gostaria que vocês, às vezes não precisa nem falar agora, né? Mas, assim, de momento, o que vocês têm para dizer, para me dizer sobre isso e para nós todas, né? Ana, você falou há pouco da vingança, né? Então, isso, para mim, né? Isso que o Rossandro trouxe está no Evangelho, na lei de amor. Então, amar os inimigos não é você sentir amor por eles. Isso é contra até a natureza, né? É você não se vingar, não desejar o mal. Então, eu acho que a natureza não dá saltos. Né? Então, até a reconciliação, ela tem passos para isso. Né? Não vai ser mágico, não vai ser instantâneo, porque tudo tem consequência. Né? Então, a questão também da rejeição. Né? Nós não podemos... a rejeição, ela é interna. É a forma como eu penso aquela situação. Né? Então, proteger essa criança é em primeiro lugar. Né? Porque tem a consequência dos atos dessa pessoa. A lei de Deus é assim. Né? Não vai passar um copo d'água que a gente ofereceu, um pensamento, nada passa na lei de Deus.
tudo volta. Né? Então, a mínima coisa que a gente faz tem consequência. Então, eu achei assim, que tem tudo a ver com o que está sendo estudado, lido. Né? E Joana fala, né? O mundo está cheio de injustiças, mas não tem um injustiçado. Né? Então, tudo está, tudo tem um porquê, uma razão, uma causa. Né? Foi isso que eu pensei. Porque Jesus fala, Muito bom. perdoar o pecador, Ótimo. não o pecado. Perdoar o pecador. Então, mas perdoar é uma maneira de ver a vida, mais do que um comportamento. Perdoar é um sentimento, né? Perdoar é entender, né? Eu sei que ele fez isso e que existe uma lei maior, que não sou eu quem vou julgar, né? Eu perdoando ou não, a lei vai continuar. Né? Então, quando eu perdoo uma pessoa, aquela pessoa não se livrou do que ela fez. Né? O perdão é bom para quem perdoa, não para quem fez algo. Então, o perdão é um jeito de viver. É como se fosse uma respiração, né? É o jeito de olhar para os acontecimentos. Aí eu penso que o perdão é bom para os dois, né, Carla? Tanto para quem foi ofendido como para quem ofendeu. Eu falei, é bom no sentido assim, que o perdão não isenta o outro de nada. Não vai mudar a consequência do que ele fez. Ele ter sido perdoado, não, o caminho que ele vai ter que trilhar só vai mudar com relação a ele mesmo. Nesse sentido, acho que eu me expressei mal, né? Não altera, né, a lei. É, verdade. Isso é fato, não vai alterar o que foi feito, está feito, né? E não tem volta, o que fez está feito. Mas, como a psicologia diz, um significado novo pode acontecer aí, né? Você fala, Ana, por ele ter sido perdoado, né? É isso? E pode se... Pelos dois, né? Os dois podem se reconciliar. Pode haver essa reconciliação. Senão, quando é que vai romper com isso? Então, esse reconciliar enquanto está a caminho, né? Então, exatamente isso. É um não momento ficar de nesse romper. duelo. Mas não ficar alimentando a causa, entendeu? Daquele sofrimento. Então, reconcilia a caminho. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Mas não significa que vai se transformar ao ponto de se amar, de sentir bem. Mas né? um dia tem que acontecer. E por isso que Jesus falou, enquanto estás a caminho com ele. Porque senão não rompe. Enquanto estás a caminho com ele, eu sempre entendi assim, enquanto está reencarnado. Isso aí. Entendeu? Porque no plano espiritual assim. é a teoria. Né? Nós evoluímos, nós avançamos, aprendemos, reconciliamos, né? Tudo bem. Mas aí precisa do Enem, precisa reencarnar e aí vai se reconciliar. Sim, aí vem como mãe e filho, né? Aí vem como parentes consanguíneos, né? Isso, Carla. Isso aí chegou no ponto que eu queria chegar, né? Senão não rompe nunca, né? Aí vem como mãe e filho, aí já a visão já é outra, né? Já é uma outra ótica. É bem complexo, né? É bem complexo. Eles querem falar, gente. Pode falar aí. Tem um detalhe aí que a gente não pode esquecer, pelo menos a meu ver. Eu concordo com tudo que a Carla falou, e eu queria só acrescentar um lado assim que vocês podem até achar que está errado, mas até é bom colocar assim. O fato da gente perdoar a pessoa não quer dizer que a pessoa deixou de ter aqueles defeitos dele, aquelas coisas. Então, quando a gente perdoa,
a gente precisa também ajudar a pessoa a não cometer mais determinados erros. Então, se você sabe que a pessoa tem aquela deficiência, aquela dificuldade em determinadas situações, a partir da hora que você perdoa, você também pode não expor mais a pessoa naquela situação. Então, por exemplo, citando o próprio exemplo da Gleide, a pessoa perdoou, mas se ela sabe que o outro tem esse problema, ela não precisa deixar uma criança ali para expor a pessoa novamente numa situação, até para ajudar ele não errar novamente, ela pode evitar esse constrangimento, essa situação. Então, eu acho que às vezes a gente tem que pensar por esse lado também, até como uma forma de proteger, não deixando evitar essa situação. Não sei se vocês concordam com isso, mas eu tenho essa impressão comigo. Eu concordo, Iris. Concordo sim com você. Não sei se você concordou comigo, com tudo que eu falei, mas eu concordo com você. Também. Gente, concorda ou sem corda? O fato é que eu acho que foi isso que o Kenji falou. Perdoar, é lógico, é o nosso objetivo. Nosso objetivo é o perdão. Mas a gente não faz isso assim, tum. A pessoa, quando são coisas simples, é fácil, né, gente? A pessoa me falou uma palavra mal colocada, ok, isso aí é fácil. São coisas sérias mesmo, que mexem com a pessoa, às vezes que são determinantes, às vezes, na vida da pessoa. Não é muito simples. E é claro que a gente tem que trabalhar o perdão. Nós somos espíritas, nós somos cristãos, a gente tem que trabalhar. Mas é trabalhar o perdão. Isso não vem assim num passe de mágica, né? E eu penso que foi isso que ele falou, olha, vai dando tempo para você, para que você elabore isso. Porque senão nós vamos falar justo o que nós vamos fazer justo o que nós estamos aprendendo. Eu jogo debaixo do tapete, eu uso uma máscara, não, eu sou legal, ó. Estou lá no centro, gente, sou espírita, eu perdoei sim. E eu acredito nisso. Passado alguns tempos, sei lá, eu encontro com aquela pessoa, até em outra encarnação, e aquilo vem à tona. Porque, na realidade, eu não elaborei, eu não processei aquilo. É verdade, às vezes fiz até mais de uma, né, Marlene? Exatamente. Então, eu acho que foi sobre isso que ele disse, né? Eu não vejo que ele está contra a doutrina, não, quando ele fez esse... É que eles gente, põe os pés no chão. A gente não vai perdoando assim. Você sabe que eu estava aqui me coçando para falar e eu vi que o Iris queria falar e eu desliguei meu microfone. Eu falei, o Iris nunca fala, né? Vou deixar ele falar. Mas ele falou exatamente o que eu estava querendo dizer. Sabe? Muito bom, Iris. E eu quero dizer o seguinte também, a gente tem que perdoar, tem que ser espírita, mas tem que usar a inteligência a nosso favor. Eu jamais faria uma pergunta dessa para o terapeuta se eu ia deixar uma filha minha com aquele pai que já fez aquilo comigo. Gente, a gente não pode ser inocente com as outras pessoas a esse ponto. É por isso que acontecem tantas obsessões, domínio de ideias de pessoas sobre a sua mente, tanto encarnado como desencarnado, é devido a essa inocência, esse olhar bobinho de você acreditar que o outro não é capaz de errar novamente. Como que não é? Como o Iris falou, se ele já tem essa dificuldade, como é que você vai facilitar? Se você tem alguém que você sabe que ainda tem a mania de roubar, como é que você vai ficar deixando objetos para facilitar aquela pessoa? Você está sendo muito inocente, muito bobinho. Ingenuidade, né, Ideli? Ingenuidade. Então, a gente não pode ser assim. Porque a gente está se expondo ao domínio de outras mentes perigosas. A gente tem que ter esse insight, esse clique. Se você já sabe que a pessoa tem dificuldade, como é que você vai ter confiança nessa pessoa? Perdoa, mas deixa ela ali, seguindo o caminho dela, né? Seguindo a onda dela. Não entra nessa vibe. É verdade. Muito bom, gente. Gostei das respostas que todos deram aí, bem reflexivas, bem com razão e sentimento, né?
Porque não pode usar só um separado do outro. São duas faces de uma mesma moeda. Eu penso assim. Muito bom, caminhemos. A Ju tá quietinha, quer ler, Ju, um pouquinho? Eu estou sem o livro aqui, eu cheguei atrasada, desculpa, eu estou sem o livro, estou prestando atenção, desculpa. Quer ler, Lara? Está fechado o seu áudio. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, por quê? Bom, vamos lá. Essa psicoterapia levará à catarse de todos os conflitos que permaneçam ditatorialmente governando a existência quase fanada, dificultando, por intermédio das associações, abram-se horizontes adormecidos e surge o sol do bem-estar e da harmonia interior. Catarse é aquela... Bom, a Carla pode me ajudar nisso. Catarse é aquela... tipo uma limpeza, ou se alguém quiser me ajudar a explicar catarse, que faz assim, da mente mesmo, né? Ai, dona Marlene, eu não estou conseguindo direito. Mas Não, assim, bem, o que eu entendi foi que a gente não pode deixar se governar para a existência de sofrimento, vamos dizer assim. E essas associações que abrem horizontes adormecidos e surge o sol do bem-estar, da harmonia interior, é exatamente o que já foi comentado, né? Aceito isso sugestão. mesmo, gente. Vamos falando aí para ajudar a Lara. A Lara é ótima. Ela está escondendo leite. Cadê a Carla aí? Ó? Ela pediu a ajuda da Carla. Carlinha, oiê. Ai, gente. A catarse, eu acho não, ela é um evento assim da psicanálise, né? Mas significa, é como se fosse uma limpeza, assim, é quando derrama, quando a pessoa vai se apropriar realmente do que é dela, né? Porque assim, o recém-nascido, até o feto, a criança, ela usa as emoções, os sentimentos, os pensamentos dos pais. Então, vamos imaginar que a gente não tem roupa, tá nu. Para ir até uma loja, né, nós vamos pegar uma roupa emprestada, vamos lá comprar a nossa. Um exemplo, eu vi isso até num estudo espírita. É assim, então a criança, ela pega as emoções dos pais, os pensamentos, o ambiente, ela vai usando, aquilo é dela. Né? Então, o que é a catarse? Você vai lembrar daquela cena, daquele evento, mas com por que vai ao sol? Por que vai iluminar? Porque é com a sua emoção. Não é com a emoção dos pais. Entende? Por isso que é geracional, né? Vai ficando aquilo que você está pensando. Esse caso mesmo aí do Rossano, vamos imaginar, né? Essa mãe. É a criança ferida que perguntou, né? E dele, eu posso deixar minha filha com meu pai? Né? Então, aquela infância que ela foi muito reprimida, teve que ser... O que foi reforçado? Ela ser passiva, ser obediente, engole o choro, aceita, né? Não questiona, eu que mando. Não é assim? Entende? Então, é isso. A pessoa vai vivendo a vida não com a lente dela. Ela vai vivendo a vida com a lente que foi ensinar, que ela usou. Né? Então, a psicoterapia faz isso. Ela vai lá e vê se é da pessoa mesmo.
Aí é onde quebra o elo da corrente. Né? Então, esse cair em si, que eu entendi agora, não é só o cair em si sobre nós mesmos, mas cair em si sobre as pessoas também que estiveram com a gente. Né? Essa mãe aí, ela não tinha caído em si de quem realmente, qual a condição do pai dela. Né? Meio que estava escondendo embaixo do tapete ainda. Ela até poderia fazer assim, né, Carla? Deixar a criança com o pai enquanto ela estivesse junta. Porque aí ela ia trabalhando isso. Com supervisão. Mas, olha, deixar sozinha, aí é muita ingenuidade, né? Igual tá louco. E aí, nesse parágrafo, né, Carla, como você disse, Joana foi bem freudiana, né? Ah, total. Total. Muito, muito. Né? Porque ela fala em catarse, ela fala em associações, né? Exatamente. Tudo E jóia. aí, exatamente. E essa psicoterapia especializada, né, o que ela vai levar? Ela vai levar, não é o esquecimento, né? Mas a pessoa vai poder lembrar sem sofrer. Porque ela vai ter caído em si. Né? Não, meus pais eram esses, a condição era essa. Porque a criança, né? Os adultos são Deus. O adulto não erra, não é? Então, assim, se está né, falando isso, se está me batendo, se está me fazendo... É porque eu sou ruim mesmo, né? Porque adulto não erra. Aí isso vai por gerações, né? Você chegou num ponto aí capital, né? É isso que eu penso, esse cair em si, ele tem uma via de mão dupla, né? Não é só com relação a nós, mas com relação ao outro também, para que haja realmente essa catarse, essa libertação e rompa esse ciclo vicioso, né? Então, um olhar para nós sem perder de vista o próximo, sem perder de vista o outro, né? Isso é muito importante. Aide, você quer ler mais um parágrafo? Porque já estamos quase terminando. Você está quietinha aí, a Nilza? Tô quietinha só escutando. Eu sei, amor. Lê mais um aí para nós, fazendo um favor. Já não será necessário o refúgio infantil da lamentação nem da acusação, mas a lucidez para compreender o sucedido, facultando-se renovação e entusiasmo nos enfrentamentos que proporcionam a descoberta da alegria. Vai mais esse outro parágrafo? Parece que é tão pequenininho, né? Pode ler. A tristeza que, periodicamente, assalta a casa emocional do ser humano não é negativa, quando se apresenta em forma de melancolia, por falta de algo, por desejo de conseguir-se alguma coisa tão não lograda. Essa expressão da emoção vibrante caracteriza o bom estado de saúde mental, porque é uma fase de curta duração, abrindo campo para as novas percepções dos valores mais elevados que não estão sendo considerados e logo se transformam em recursos portadores de bem-estar. Nada obstante, a experiência deve ser de breve duração ou vigência, a fim de não criar um clima psicológico doentio que venha a transformar-se em condição patológica. Somente as pessoas normais, em equilíbrio, experimentam as várias emoções que constituem o painel da sua realidade emocional. Saúde e bem-estar sustentam-se nos alicerces das experiências diversificadas, vividas pelo indivíduo em equilíbrio e harmonia. Então, é aquela coisa, como tá correndo o exemplo da moça violentada pelo próprio pai, né? Da mãe violentada pelo próprio pai. Aqui tem
a acusação, que sempre fica, né, aquela lamentação, eu acho que ela já não tinha mais a lamentação do que aconteceu. Ela talvez tivesse uma compreensão querendo deixar a filha com o pai, tentar ter confiança novamente. E depois aqui também, não sei se isso daí está certo. E depois aí aqui, como fala a questão, a gente não tem que ficar martelando naquilo tudo, a gente tem que superar a tristeza, um luto também, né? Porque aqui não fala mais um luto, que muitas vezes as pessoas ficam se lamentando a perda de alguém, a perda de alguma coisa, caindo em depressão. Então, a pessoa normal, a pessoa que tem uma saúde mental, ela procura fazer aquilo ser passageiro também, resolver. Não sei se eu entendi direito isso. Se é isso também. As minhas psicólogas. Eu acho que não só o que você falou, Aide, mas as pessoas que são emocionalmente maduras, eu acho, conseguem fazer isso. É isso mesmo. Sim, a maturidade e ser bem resolvido é uma coisa que anda com outra, né? Porque eu acho que, emocionalmente falando, eu acho que a gente tem... a gente anda, né? A gente procura sempre colocando sei lá, colocando esse ego, colocando essa coisa toda, porque eu acho que a maturidade é justamente o ego ficando um pouquinho mais para baixo, né? Deixando esse ego falar menos, né? Só gostaria de pontuar aqui que ela fala sobre melancolia, né? Ela fala que essa tristeza não é negativa quando se apresenta sob a forma de melancolia. Então, eu quero sugerir para vocês a leitura no capítulo 5, item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de François de Geneve, em que ela fala sobre a melancolia, que é aquela saudade do passado. Pois vocês vão lá no Evangelho e ler, é linda essa mensagem da François de Geneve. Muito bom. Capítulo 5, item 25. É, isso aí. Gente, vou precisar sair, viu? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Vai você com Deus também. Não, mas nós já vamos encerrar.